aqui com mais um programa na Talks, na Gap Studios, localizado no Coworking Novari. E estamos hoje com uma convidada maravilhosa, que é minha amiga, é terapeuta, já foi minha terapeuta, Geisa Rocha. E hoje nós vamos falar um tema muito bom para você, mulher, para homens também, né? Sim. Do amor que aprisiona ao amor que liberta. A coragem de recomeçar. Olha que tema para você, mulher, para você, homem, que está num relacionamento ou tá e não tá num relacionamento. Nós vamos falar sobre isso. O nosso primeiro bloco vai ser sobre relacionamentos amorosos e o medo de recomeçar. Eu já sabendo um pouquinho da história dela, né? Sei que muita coisa é baseada também no que ela já viveu, né? Na história de vida dela. E, Geisa, muito bem-vinda ao meu programa. Obrigada por ter aceito esse convite de estar aqui, pela nossa amizade, pela nossa parceria, em todos os sentidos. Ah, eu que agradeço, Carol. Muito obrigada mesmo. Você é uma querida. Você falou que sou Obrigada. maravilhosa, mas você também. Eu queria, inclusive, começar agradecendo a você pela sua generosidade, porque eu, que sou baiana, estou aqui em Vinhedo há 1 ano e 9 meses, mas quando eu cheguei até aqui, a sua generosidade, da sua família, inclusive, que me acolheu enquanto profissional, foi de extrema importância na minha vida profissional hoje aqui em Vinhedo. Amém, que Então, eu quero bom. agradecer muito. Sua mãe foi muito solícita comigo. No primeiro momento que eu mandei mensagem para conhecer a Inovare, e ela veio, me mostrou prontamente, e vocês me acolheram aqui. Muito obrigada por estar me acolhendo de novo, mais uma Ah, vez. imagina, a gente aqui acho que assim, como a gente já falou, tudo a gente planta, a gente colhe. E a gente precisa de pessoas para poder evoluir como pessoa, como profissional. É difícil a pessoa crescer sozinha, né? Tem que Sim, crescer junto, é muito mais fácil, muito mais sim, tranquilo, né? sim. E você vai absorvendo experiências diferentes na vida de um, de outro, né? Sim, e assim, nós somos humanos, né? Acho que está evoluindo muito a inteligência artificial e tudo, mas essa essência da humanidade que nós temos nunca se perde. E assim, eu quero ressaltar isso porque realmente ainda hoje, com tudo, toda essa tecnologia, tá mais difícil você encontrar essa essência humana. Apesar de que a gente não vai se perder, mas tá difícil, e você tem muito isso. E é o que eu gosto daqui da Inovare, do ambiente, do cheiro da Inovare. É que tem Só quem essa... veio aqui que sabe, né? É que Exatamente. pena que a câmera ainda não passa cheiro, né? Nossa, isso aqui tem um cheiro maravilhoso, eu amo. Que bom, Geisa. Olha, vou falar um pouquinho aqui da Geisa, tá? Antes de começar a falar sobre ela, é, eu vou falar, já vou para uma pergunta aqui. Quantas mulheres permanecem em relacionamentos por medo de recomeçar? Por medo de não dar conta, de ficar sozinhas e de não serem amadas novamente. Então, no episódio de hoje, vamos falar sobre o momento que o amor deixa de ser abrigo e se torna prisão, e sobre a força que nasce quando decidimos nos libertar e recomeçar. Nossa convidada é a Geisa Rocha. Ó, gente, desculpa a palavreado. Terapeuta integrativa, especialista em relacionamentos amorosos e desenvolvimento humano. Geisa é baiana, nascida em Nova Canaã, mas morou 20 anos em Vitória da Conquista, na Bahia, e em Vinhedo há 3 anos e 9 meses. Mãe de 2 filhas lindas, lindas mesmo, por dentro e por fora. Maria Alice, de 19 anos, um beijo, Maria Alice. E Ana Aline, de 11 anos. Beijo, Ana, minha xará. Foi empresária por mais de 20 anos na Bahia e após vivenciar um relacionamento desafiador por 2 décadas, iniciou uma profunda jornada de autoconhecimento e cura. Que bom que eu fiz parte dessa história, de alguma Sim, maneira, acho que ajudei, né? Para com pro certeza. bem, fico feliz.
Hoje ela ajuda mulheres que, assim como ela, um dia estão tentando reencontrar a própria força e escolher um amor mais consciente e verdadeiro. Seja muito bem-vinda, Geisa, novamente ao Obrigada, programa. obrigada. Gente, é isso. A Geisa, só para dar um parênteses, ela já atendeu aqui na Inovari, tanto como consultório particular, como na equipe da Clínica CF. Hoje ela tem o consultório dela, a clínica dela particular, mas ela atende online também, né? Sim, Homens e mulheres. Hoje o nosso foco aqui vai ser mais em mulheres, né? Mas pode ser aplicado a homens, né, Geisa? claro, com certeza. Por que que eu quis trazer hoje esse tema mulheres, que é um tema tão, né, caloroso, tão amplo, inclusive? Porque, assim, desde que eu comecei a atuar especificamente como terapeuta, eu acabei nichando, né, a quantidade de pessoas que chegam para mim, 95% chegou a acontecer de ser mulheres que passam por desafios em seus relacionamentos, assim como eu passei, né, na minha vida lá atrás. Então, eu quis trazer esse tema porque ainda é, até hoje, a maior quantidade de pessoas que me procuram sobre este tema. Mas, lógico, atendo homens também, enfim. Como eu conversei com a Tati já aqui, até que ela faz terapia de casal, né? Ela falou que normalmente a procura é mais da mulher, Sim, mas a procura sempre é mais do que a da pessoa que tá sofrendo ali mais com a sim, relação, né? E sim. pode ser aplicada ao homem ou à mulher. Claro. Antes de começar aqui com o nosso bloco, o primeiro bloco, quero te presentear por Ai, ter que vindo aqui, linda! tá? Para você ficar uma lembrança do primeiro Obrigada! programa de muitos, espero que seja Ai, que só o primeiro de muitos, maravilhosa! para quando você estiver no seu consultório, na sua casa, lembrar desse momento aqui, que é muito importante, né? Gente, Que que é o lindo! primeiro. E que aí, inclusive, vocês podem deixar perguntas aqui sobre o que a gente vai falar, que aí, no próximo programa, a gente pode fazer uma abordagem mais específica. Gente, que coisa linda, Carol. Deixa eu mostrar aqui. Olha que O lindo. microfone, Nossa, você Inovari, é para você maravilhosa. lembrar sempre da Inovari, sempre Obrigada. do podcast, Com do programa na Talk e certeza. com o seu nome, né, Ai, que Geisa? lindo. Adorei. Obrigada. Personalizado. Obrigada. Muito lindo. Então, vamos nós. Então é isso. Se você tiver alguma curiosidade, alguma pergunta sobre o tema ou outro tema, deixa aqui nos comentários que aí eu chamo a Geisa, a gente faz novo programa, uma nova gravação de um tema específico, de uma abordagem diferente que a gente está fazendo hoje, né? Ou até se a gente não esclareceu todas as dúvidas aqui, que a gente vai tentar esclarecer tudo, você pode deixar aqui sua pergunta que a gente responde ou grava outro programa com um tema específico, certo? Maravilhoso. Isso Vamos aí. lá? Vamos Pronta? lá, sim. Você se reinventou completamente, né? Mudou de estado, criou uma nova vida com suas filhas e mergulhou nas terapias integrativas. Sim. O que mais te sustentou nesse processo de recomeço, Geisa Rocha? Então, vamos lá. Respondendo diretamente à pergunta, o que mais me sustentou foi, sem sombra de dúvidas, em primeiro lugar, a minha fé. Eu tenho certeza que muitas das mulheres que devem estar nos assistindo agora e me ouvindo falar, especialmente pelo tema, devem pensar assim: nossa, eu me sinto ou eu estou sozinha? Porque isso passou pela minha cabeça durante muito tempo. Porém, eu nunca perdi uma coisinha chamada fé. Em todos os momentos, dos meus piores momentos, mais desafiadores, eu tinha certeza que Deus estava sempre ali comigo, sempre falando comigo, nos mínimos detalhes, Deus falava comigo. Então, só recapitulando um pouco, eu sou baiana, sim, eu saí de lá de Vitória da Conquista com duas meninas, duas crianças ainda, viemos sozinhas nós três para aqui, para Vinhedo. Porque hoje elas têm 19, 11 anos. Há 3, 4 anos atrás Quatro eram anos. crianças, né? Exatamente, eu estava com Adolescente, uma criança. no auge da adolescência, que coisa que é bem desafiadora para quem é mãe sabe como é desafiador ser mãe de adolescente. Eu estava com uma criança. E aí naquele primeiro momento, eu me lembro que quando a gente desceu no aeroporto de Guarulhos,
foi algo, assim, um dos maiores medos que eu tive. Eu estava num universo completamente diferente, era realmente algo não só novo, mas aquilo gigante, se aparecia um gigante na minha frente e com duas outras vidas para dar conta. Então, assim, no primeiro momento, quando eu cheguei aqui, eu, sabe, fiquei um pouquinho baqueada com aquilo, mas em nenhum momento eu perdi a fé, porque foi uma escolha. Aí não só vem a questão da fé, aí vem uma questão chamada propósito. Porque em tudo que eu vivi, tudo que eu passei, todos os desafios que eu passei na minha vida, conjugal, porque eu estou aqui hoje por conta de um casamento que não deu certo. Ou melhor, um casamento desafiador, talvez não dá certo, porque ele gerou duas outras vidas que são, para mim, deu certo por isso, né? Então, diante dos desafios do meu casamento, eu decidi me divorciar e chegar até São Paulo em busca de um propósito. Propósito esse que é, diante da minha experiência, da minha vida, do que aconteceu comigo, salvar a vida de outras tantas mulheres que passam pelo E mesmo. Vinhedo, da onde surgiu Vinhedo? Porque você mudou de estado, podia ser São Paulo, capital, né? Talvez com mais oportunidades, numa cidade capital, né? Do estado. Mas por que você escolheu Vinhedo, né? Para quem não sabe, é 70 quilômetros De São de São Paulo. Paulo. Aliás, nós estamos no quilômetro 75 da Anhanguera. Pode Isso falar. aí. Por que Vinhedo? Bom, também faz parte, né, da minha história. Quando eu comecei a pensar em sair do estado de sofrimento que eu vivia quando eu estava no meu casamento, eu comecei a viajar para São Paulo e buscar evolução. Eu fui buscar conhecimento e eu sempre via para fazer cursos em São Paulo. São Paulo sempre foi uma cidade que eu gostei muito para conhecimento, mas eu nunca me Foi uma ponte. nunca imaginei morando em São Paulo. Então, aquilo ali não era para mim. Eu sempre fui do interior, né? Eu vim de uma cidade pequenininha. Vitória da Conquista, apesar de ser a terceira maior cidade da Bahia, não é uma cidade muito grande, assim. Então, a gente ainda tem um ar de interior lá em Vitória da Conquista. Eu não conheço lá e quero conhecer. Eu achei interessante você me falar uma vez que lá é frio, né? É conhecido como a Suíça baiana. Eu falei, gente, como assim? Na Bahia é frio? É isso, quando eu cheguei aqui, as pessoas me olhavam, nossa, você veio da Bahia pra cá, como assim? Por que você veio pra esse frio? Eu falei, gente, mas frio lá também é. Vitória da Conquista é a Suíça baiana, é uma delícia, eu amo o frio. Um clima bom, É então. uma delícia. Então, São Paulo nunca foi uma opção, São Paulo capital. Mas eu sempre estive aqui nesse estado sentindo essa energia de conhecimento, de evolução, e eu desejei estar aqui. Mas Vinhedo foi escolhida porque meu irmão mais velho que eu, ele veio também, foi quem me trouxe para São Paulo e fazer alguns cursos e tal. E lá ele descobriu o Vinhedo. Teve aqui, ele veio um ano antes de mim. Morava aqui em Vinhedo e eu vim visitá-lo, conhecer, mas eu vim com a ideia de morar em outro lugar. Eu não tinha escolhido a cidade de Vinhedo. Mas quando eu entrei pelo portal de Vinhedo, a cidade me escolheu. Linda, né? Nossa, eu fiquei apaixonada. Falei, não tem como sair daqui. Além de ser linda, ela tem o quê do interior que para mim me acolheu, sabe? Então eu tava com duas crianças, uma cidade segura, enfim, fiquei perto encantada. da capital, perto de Pertinho. Jundiaí, de Campinas, né? Que são cidades maiores, né? Que tem tudo ali, né? Então assim, me senti muito acolhida e amparada por Vinhedo. Por isso, estou aqui. Entendi. Muito bom. E Geisa, como foi o momento que você percebeu que o seu relacionamento de 22 anos já não fazia sentido para você? Então, Carol, esse momento foi um momento onde eu me vi em completo processo depressivo, mas o principal, o ápice, assim, desse estado depressivo, foi o momento onde eu achei que a minha vida não valia mais. Eu cheguei a desejar desistir da vida. Mas eu digo sempre isso, inclusive eu falo isso no meu consultório, porque eu recebo muitas mulheres, assim, lá, num processo de desespero, que ali naquele momento, só depois, um bom tempo depois,
que eu passei por aquele fundo do poço emocional, que eu descobri que eu não queria desistir da minha vida. Eu queria desistir de uma vida que eu vivia, Sim. que não era minha. Que aí você tem uma visão de fora ali, né? Depois que você passa, aí você enxerga coisas que no momento você não consegue enxergar, né? Então, mas aí o que acontece? Quando que eu descobri de fato? Eu descobri que eu queria sair daquela vida. Mas uma vida que eu me propus viver a vida de outra pessoa. Então, quando eu me casei, por exemplo, eu anulei completamente a minha vida. Eu, Geisa Rocha, não sabia mais quem era eu. Então, eu deixei de viver essa vida como Geisa para viver uma vida de uma outra pessoa. Então, naquele momento, eu fui adquirindo para mim pesos. Mas 100% você diz? Ou mais de 100%? Mais de 100%, talvez. Só dando um gancho da primeira pergunta, em meio a tantas perdas e mudanças, né? O que te fez continuar acreditando que era possível recomeçar mesmo quando parecia impossível? Exatamente no momento onde eu descobri que eu não queria sair da minha vida, eu queria sair da outra vida. Porque a partir do momento que eu descobri que eu estava vivendo uma vida que não era minha, eu quis ter a minha vida de volta. E a minha vida de volta significava entender que eu era Geisa, eu era mãe também, mas primeiro eu era Geisa. Porque eu deixei de ser Geisa para ser esposa, para ser mãe, para ser empresária. Eu vivia todos os personagens, todos os pratos que a gente chama de pratos da vida, né? Eu vivia todos eles. Mas o principal, que era eu mesma, eu abri mão. Foi um momento onde eu engordei bastante, não cuidava da minha saúde direito, não cuidava do meu corpo físico, não cuidava do meu emocional. Eu vivia ansiosa, estressada. Então, nesse momento, eu caí, cheguei ao fundo do poço. E aí eu descobri só aí eu descobri, né, que eu precisava voltar a ser quem verdadeiramente era eu. E aí cuidar dos mínimos detalhes. Mas isso é muito desafiador mesmo você saber quem você é. Eu falava isso para minha filha mais velha quando era pequena. Se você sabe de onde você vem, você sabe para onde você vai, onde você quer chegar. E chegou um momento, Carol, que eu não sabia nem de onde eu vinha. Porque eu não sabia quem era eu. Tava perdida. Eu não sabia quem era eu. E aí, culpar tudo e todos era um processo fácil da mente, né? Porque a mente humana, ela faz isso. Ela quer ficar na zona de conforto e culpar o outro é uma zona de conforto. Foi o que eu conversei muito. Você falou que viu o programa com o Marcos, que a gente falou do consciente e do inconsciente. Exatamente. Que o inconsciente tenta o tempo todo, né? Mas o que é dominar a vida, né? Isso. O que é a grosso modo aí do que você falou? Consciente e inconsciente. Bem a grosso modo. Aquele famoso iceberg de Freud, que eu sou apaixonada ainda. Ele demonstra lá que a mente humana, 5% apenas dela, que é aquela partezinha que está acima da água, é o consciente. É aquilo que você sabe que você quer, para onde você vai. Mas 95... Que é automático, né? 95 é o que está abaixo ali. 95 é o que está abaixo da água, o que está submerso e que você não consegue nem imaginar a profundidade e muito menos o que está lá. Aí onde entram os processos das crenças. Porque, por exemplo, eu durante muito tempo ali na minha vida, todo aquele processo que eu passei, eu trazia muitas crenças que eu nem sonhava que existia. Eu não sabia que eu poderia sair de um casamento, por exemplo, que era desafiador para mim até aquele momento, porque eu nem sabia o que me prendia lá. Eu não sabia quais eram as crenças que me prendiam àquele relacionamento, até que eu fui buscar este conhecimento. E aí foi nesse conhecimento que você enxergou tudo isso e tomou a decisão. Exatamente. E eu creio que também a decisão não tenha sido fácil, né? Porque envolve filhos, envolve uma empresa, como vocês tinham uma sociedade, né? Isso. Envolve uma família, um casamento, uma decisão que foi feita perante Deus, que você casou na igreja, independente da denominação. E o que mais que o medo de ir embora ou a dor de ficar onde você já não cabia mais, né? O que você pôs aqui, o que mais te doía naquela fase é o medo de ir embora ou a dor
de ficar onde você já não cabia mais. mais. Qual que era? O medo de ficar onde eu já não cabia mais. É as duas coisas. Exato. A O que pergunta mais te doía o naquela que mais te fase? doía? A dor ali. Quando eu resolvi sair de lá, o que mais doía era isso. Era ficar onde eu já não cabia mais. Porque muitas Então, você sair era vezes... uma libertação, né? Lógico. Só que é isso que eu tô dizendo. O que tá submerso ali? Eu não sabia por que que eu não saía dali. Porque assim como muitas mulheres que devem estar me assistindo agora, você tem o desejo, você sabe, na sua consciência sabe que você quer, que você pode sair dali, mas você não consegue, você não tem forças para sair dali e não sabe por quê. E no meu caso, quando eu fui buscar esse conhecimento, eu me lembro que você falou sobre decisão aí, Carol. Um dos primeiros cursos que eu fui fazer, e engraçado, quando eu vim para São Paulo, eu fui buscar um curso para a minha empresa. Então, eu fui lá e aí tinha um curso onde era somente para empresários. Mas lá, o palestrante do curso, ele tinha uma frase que dizia: sucesso é uma decisão. Eu nunca esqueci disso e levei essa frase como muito forte comigo, sabe? E eu decidi ter um sucesso na minha vida como um todo. Por isso eu decidi sair de onde eu estava, mesmo sem ter todas as chaves, mesmo sem ter todas as respostas de por que eu não conseguia sair dali. Mas, voltando a esse treinamento que eu fui fazer em São Paulo, onde eu ouvi Sucesso é uma Decisão, lá, pela primeira vez, eu fui buscar, veja como, voltando aqui à fé, né? Veja como eu sempre ouvi a voz de Deus em tudo na minha vida. Todas as vezes que eu levantei as questões de o que eu estava fazendo ali, por que eu estava naquele estado de sofrimento, Deus sempre me mandava uns pequenos detalhes que eu, sabe, me giravam uma chavinha. E neste curso que eu fui fazer para a minha empresa, o palestrante levou uma pessoa que falava sobre constelação familiar. Algo que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E aquilo fez total sentido para mim. E nesse curso onde eu fui buscar para a minha empresa, foi o curso que eu descobri muita coisa que estava ali submerso, muita coisa que estava aqui no meu inconsciente, sabe? E eu descobri que, por exemplo, eu estava fazendo uma honra à minha mãe. A minha mãe, que passou também por diversos desafios no seu casamento e ela nunca saiu de lá. Então, até por você, uma geração diferente, tudo, lógico, né? Mas aí é onde eu descobri, através da constelação, as honras, né? Como o Bert Helling fala, sobre a honra inconsciente, não a honra consciente, mas a honra inconsciente, ela é poderosa demais. E se você não souber buscar conhecimento para isso, para entender como você está honrando, você acaba se perdendo ao longo da vida. E isso aconteceu durante muito tempo comigo. Aí você acaba adoecendo até, né? Pode adoecer fisicamente e emocionalmente, né? Não, que é o pior das situações, Exato, né? e foi o que aconteceu comigo, e é o que acontece com muitas mulheres que eu atendo e que eu conheço, que sei de histórias por aí. A gente vai adoecendo aos poucos, porque começa a adoecer internamente. A mente adoece o corpo físico. Exato. E aí, na hora que chega no corpo físico, e pior ainda, isso acontece muitas vezes, adoecer todo o ambiente familiar, adoece os filhos, coisa que a gente quer proteger. A gente acaba adoecendo os filhos. Não tem como separar, né? Exatamente. É porque vira um processo vibracional, vira um processo energético mesmo. Então, eu que sempre fui, né, aquela mãezona que super protegia as minhas filhas, mas eu vi que em determinados momentos as minhas filhas estavam adoecendo demais e não era algo que eu queria, não era algo que eu estava escolhendo, mas era algo que eu estava vibrando ali. O meu processo emocional estava vibrando somente mais doença, mais depressão, mais, sabe, uma densidade absurda. Isso adoecia todo mundo. Foi quando eu fui buscar esse processo, né? Encontrei os primeiros dizeres sobre a constelação familiar, que eu me apaixonei e fui estudar a respeito. Aí eu vi como a honra a gente traz, inclusive no código genético. Sim. E se libertar disso é algo fantástico, é maravilhoso você conseguir se libertar de uma honra inconsciente para começar a honrar
conscientemente, porque quando eu escolhi, quando eu decidi realmente sair daquele estado de sofrimento, eu decidi honrar a minha mãe, porque ela tinha todo, como você disse, na época dela, na geração dela, ela tinha todos os motivos, todo o propósito Não tinha dela, opção, não tinha inclusive, opção, né? de ficar lá. Mas eu já não, isso não fazia parte, né, mais para mim. Eu vim para uma geração que escolheu fazer diferente. Então eu tinha que decidir também fazer diferente. Ótimo. Entendeu? O que mais desafia uma mulher que quer sair de um relacionamento ruim, mas ainda não tem forças para isso? O que você pode falar aí para as mulheres que estão nos assistindo, que ela quer e precisa sair, mas não tem forças? Como que você pode ajudá-las nesse momento? Então, várias coisas acontecem com essa mulher. A primeira coisa, e que eu vejo perante a minha própria história, inclusive, é a culpa. Mesmo estando em estado de sofrimento absurdo, essa mulher, ela se culpa ainda. Ah, mas e se? E se eu tivesse feito diferente? Ou e se eu fizer isso? Eu já vi várias, inclusive. Ah, mas e se talvez a gente tiver um filho? E se talvez a gente tiver um segundo filho? Nossa, e hoje em dia a gente sabe que filho, pelo contrário, ele separa até o casal, porque se o casal não tá numa harmonia, vem um filho aí que o negócio desanda de vez. Ai, minha plantinha, a italiana falando aqui. Eu não falei da plantinha, né, gente, que eu adoro plantas. E aí eu pus essa plantinha aqui para enfeitar nosso cenário hoje, em comemoração ao Outubro Rosa, né? Linda, por sinal. Para todo mundo fazer o exame aí da mama, ultrassom, mamografia, Sim. conforme a idade. Isso aí. Continuando Perfeito. aí, só dei um parênteses aqui, porque eu já Imagina. bati a mão aqui na plantinha Imagina. e tem que pedir desculpa para ela, porque ela tá tão linda agora, né, na primavera. Então, Carol, mesmo na prática a gente sabendo disso, mas ainda existem muitas mulheres que pensam, né? Não, mas e se eu tiver um filho? Aí agora vai ficar um pouco melhor, porque infelizmente não vai. Mas não é só a questão do filho, existe uma culpa inconsciente também que a mulher traz através de crenças que limitam ela. E crenças que ela nem imagina. Lembra do inconsciente que eu falei? Então tem muita crença enraizada, tem muita crença ali embaixo. Por exemplo, eu tinha uma crença e que eu preciso falar aqui, porque eu falo também no meu consultório, porque eu vejo muitas mulheres chegarem lá falando isso. A crença de que eu não posso ser vista perante a sociedade como uma mulher divorciada. E com filhos. Divorciada, exatamente, depois sozinha com 2 filhos, né? Então, assim, outra coisa, eu vou me divorciar, mas aí eu não quero mais outro relacionamento nunca mais na vida, porque é tudo igual, só muda de endereço. Né? Então, são várias crenças que vão limitando mesmo a mulher, e aí ela não consegue sair dali. Eu já vi várias mulheres, inclusive eu mesma, sem assim, a questão emocional, não prende mais, não tá ali presa porque gosta muito, porque o amor ainda é muito forte. Pelo contrário, aquele amor que lá atrás ele uniu, agora se transformou num amor que separa completamente, porque virou um amor doentio, né? Que a mulher deixa de viver a sua própria vida, de amar a si mesma para amar o outro. Então, o amor para o outro é um amor que te adoece. Então, se você resolve olhar para você, e eu sei que isso não é fácil, eu sei que isso não é fácil. Muito pelo contrário, é extremamente desafiador. Eu sei que muitas vezes sozinha você não consegue, mas você pode e deve buscar ajuda para isso. E voltando ao início, quando nós começamos, o que eu disse, a gente pensa que a gente está sozinho. Em primeiro lugar, a gente nunca está sozinha. Para quem tem fé, lógico, obviamente, né? Existe uma energia maior acima de nós, que eu, no meu caso, chamo de Deus, que está o tempo todo ali com a gente. Só isso já traz um conforto muito grande. Mas eu, por exemplo, eu pude, graças a Deus, também contar com a presença de uma família. Eu sou uma mulher que tenho 5 irmãos, e aí eu sempre pude contar. Tenho uma mãe que é uma mãe
fortíssima, né, que me trouxe, até na própria história de vida dela, ela me trouxe força para seguir a minha vida. Então eu pude compartilhar disso, eu pude Mas ter isso. na hora que você tomou essa decisão, a sua mãe te apoiou ou não? Lógico, sempre, Você sempre, sempre, que bom, sempre, que bom. sempre. Porque por ela ter, essa crença, poderia Exato. não ter te apoiado, né? Em Exato, algum sentido. exato. Você vê, né, que poderia acontecer isso. É, Mas aí é o que eu digo, nos lugares que a gente menos acha que a gente pode ter ali um abrigo, uma força, a gente não acredita, mas vai lá e tem aquela força. Eu tenho uma família que é assim, a gente sempre foi muito um pelo outro, então a hora que um toma uma decisão, o outro tá sempre ali para apoiar. E eu tive isso. Então, muitas vezes, eu sei que tem muitas mulheres que não têm esse processo familiar. Eu atendo mulheres, por exemplo, que já não tem mais os pais, enfim, mas que sempre tem uma força em um local que você pode ir buscar. Todo mundo tem, é só preciso você se destravar para isso. Imaginar que você nunca está sozinho, porque não está sozinho, não tá sozinho. Você pode buscar ajuda. e depois, a partir do momento que a mulher finalmente decide ir, o que mais precisa fortalecer dentro de si para não voltar atrás? Esse é outro processo bem, assim, sensível. Porque, de novo, as crenças. Ela acredita, ela decide, ela vai buscar por isso, ela toma a decisão de sair. Mas a mente dela, que está acostumada ao processo Que de é o sofrimento. inconsciente. Exatamente, a mente inconsciente, que está acostumada ao processo de sofrimento, ela não quer ter trabalho de ir para um caminho novo. Porque um caminho novo justamente vai dar trabalho para ela. Ela quer sempre, vai buscar algo para te fazer voltar atrás. Nossa, inúmeras vezes passou pela minha cabeça como é que eu vou sair daqui para ir para um local diferente com duas outras vidas e elas. Não, é isso que eu ia falar. Que se fosse só você, seria mais fácil, mas com duas filhas, né? Exatamente. Aí eu ficava pensando, será que é justo, né, com a vida delas? Mas aí eu penso, se eu que vim nessa geração para fazer diferente, eu não fizer, elas também não terão a oportunidade de fazer diferente Romper também. esse ciclo, né? Exatamente. Então, né, quando essa mulher ela toma essa decisão, a coisa que mais prende ela são, de novo, as suas crenças. É por isso que ela precisa descobrir o que é que ela está honrando de verdade, inconscientemente. E buscar nessa honra a liberdade. Porque quando eu vi que eu estava honrando a minha mãe de estar ali e não querer sair, eu decidi sair dali, eu fui, tomei a decisão e fui buscar o apoio dela. Então, assim, eu posso honrá-la sendo melhor do que ela. Não melhor do que ela, que é uma palavra muito forte, né? Mas fazendo o que talvez ela gostaria de fazer. De ter feito e não feito, né? Exatamente. E não conseguiu. Pela geração, por N motivos que cada um tem o seu, né? Trazendo para mim a felicidade, porque ela me vendo feliz, ela vai estar feliz. Exatamente. Também, né? Então, essa mulher, ela precisa buscar o tempo inteiro saber quais são as suas crenças, quais as crenças estão te limitando, porque é muito fácil de voltar para elas, para essas crenças. Mesmo porque a sua mãe sabe o quanto ela já sofreu ou sofre num relacionamento que na geração dela, ela optou em permanecer, né? Sim. Enfim, é engraçado isso, porque meus avós, né, faleceram há pouco tempo, você até me perguntou aqui antes, e eles tinham 94, 93 anos, ficaram muitos anos, imagina, 70 anos casados, né, por aí, né? Sim. E agora no final da vida, minha avó falava, eu quero me separar, porque tudo que ela não viveu, não teve coragem ou pelas crenças, né, e por tudo, no final da vida ela não tinha mais paciência nenhuma com meu avô. Sim. Entendeu? Aí eu falei, não, agora não dá, agora não vai rolar se separar agora, né? Mas você sabe Mas teve uma separação normal, porque a gente teve que separar os quartos, porque ela tinha que ter qualidade para dormir, né? Porque ele não deixava ela dormir. Então já teve uma separação. Acaba que, igual um relacionamento de mãe e filha, que tem né, nessa idade principalmente, que é difícil, mas a filha acaba virando mãe, né?
pelo Sim, cuidado, tal. Então tem essa troca. E no relacionamento, o homem normalmente ele é mais frágil nessa parte emocional. Então, a mulher acaba. Aí você vê a força que tem uma mulher. A mulher não quer mais saber de nada, já não tem. Então, aí o homem mostra a sua fragilidade ali e a mulher mostra sua força sim, nessa vida, né? sim, sim, Nesse final de vida, né? Que agora nossa expectativa de vida é 90 a mais, né? sim. Que há poucos anos não era. E pode falar. Desculpa. Não, não, imagina. E aí eu achei engraçado, porque eu sempre vi a submissão tal, da minha avó, até da minha mãe, e a minha mãe já floresceu um pouco antes. E ainda bem, e meu pai também, eu acho que ele também mudou. eh, Perante a mudança da nossa sociedade, de tudo, né? Que foi uma mudança muito drástica de 20 anos para Perfeito. cá, né? Sim, mas aí é assim, a maturidade ela traz isso também, né, Carol? Mas assim, olha só, nem sempre as pessoas decidem por isso. Existem oportunidades, eu falo que assim, olha, o bichinho da consciência, ele, todo ser humano, em algum momento, vai ser mordido por ele. Só que existe a decisão de você acatar, né? Nossa, eu fui mordida pelo bichinho, agora eu posso seguir para a consciência, porque um dos piores processos para o sofrimento humano é a inconsciência. É você estar ali, sabe, naquela parte submersa, onde você não sabe o que você está vivendo, onde você não sabe o que você quer, só culpa o outro. Quando você é mordido pelo bichinho da consciência, você assume a sua responsabilidade, porque tudo na nossa vida é. A responsável somos nós. Quando a gente assume essa responsabilidade, a gente assume pra gente o poder de mudar aquilo ali. Só que nem todo mundo escolhe. Todo mundo é escolhido para ser mordido ali, porque Deus é perfeito e dá oportunidade para todo mundo. Mas nem todo mundo escolhe. E aí isso independe de, para mim, de idade. Você estava falando aí dos seus avós, eu me lembrei recentemente, eu vi uma história até no próprio Instagram, de um casal de idosos. Ele tá com 83 e ela 82 anos de idade. E aí, ambos, assim, ele ficou viúvo, mas ela não, ela se separou. E aí eles foram morar Ah, eles se casaram, Não, quase. eles foram morar essa casa de repouso aqui em São Ah, sim, Paulo. sim. E aí lá eles se conheceram. E eles se casaram na casa de repouso. Ele tem 83 e ela 82, sabe? Então estão vivendo um a outro. Tudo bem, ele aconteceu que ele ficou viúvo, mas ela não. Então, ou seja, mas um escolheu a outro. A vida começa a qualquer momento, só Geisa, precisa querer. é isso que eu ia eu vou aproveitar o gancho dessa pergunta aqui. Eu vejo que normalmente essa decisão, por mais que pode ser tomada tanto pelo homem quanto pela mulher, porque esse sofrimento pode ser de ambas as partes, mas mesmo quando a culpa, vamos mudar a situação, é da mulher, é, num relacionamento, vamos dizer, uma mulher tóxica, uma mulher Sim, que pode acontecer tudo pode. isso. Dificilmente o homem que toma a decisão, ele faz com que o relacionamento fica ruim para a mulher tomar a decisão para depois o homem falar, viu, você que quis assim. Não, não é? Eu tô É, errada? Porque é difícil quando o homem toma uma decisão consciente, sem ter outra mulher, sem ter esse gancho aí de outra. Porque aí para o homem fica um conforto ter já alguém ali. Se ele não tem isso, ele dificilmente toma uma decisão, mesmo o relacionamento estando ruim, com filhos ou sem filhos, mas com filhos eu acho que aí pega aí mais pro homem, porque aí vai ter esse distanciamento, né? Normalmente os filhos exato, ficam com as mulheres, com exato. algumas exceções, mas eu vejo que os homens ele tem essa dificuldade de tomar a decisão e, pelo contrário, eles deixam o relacionamento mais terrível ainda para a mulher tomar a decisão, não é? Sim. A gente não pode generalizar, sabe? A gente não pode generalizar. Ó, o Mas, Leandro dando na, risada aqui, ó. ma- Porque não tô certa, Leandro?
Então, ai, Ah, ó. obrigada, Leandro. Eu vou pegar um pouco do gancho do que ele falou. Homens que não são homens. Mas eu vou chegar aqui. Mas deixa eu só falar, voltando para você, que assim, olha, a gente não pode generalizar. Mas sim, a maior parte acontece isso. Porque olha só, para o homem, você falou aí da força da mulher. E realmente a mulher, ela tem uma força uma força inconsciente, sabe? Uma força porque a mulher ela tem uma sabedoria muito grande, né? Então Uma sensibilidade, essa né? força da mulher realmente comparada ao homem, na minha opinião, ela é mais profunda. Então, o que acontece também com esse homem, quando ele não consegue sair daí? Tem duas coisas que mexem muito com o masculino, que é o coração, né? Que é o relacionamento amoroso, e o financeiro. Essas duas coisas, elas realmente elas elevam muito o masculino e elas derrubam por completo o masculino, assim. Todo ser humano, mas para o homem isso é ainda mais forte. A Aí, mulher já não, aí, né? exato. Por quê? Porque a mulher, ela é múltipla. Nossa, ela dá conta de E é tudo ao mesmo engraçado que tempo. quando a mulher toma decisão, não posso, a gente não pode generalizar, mas normalmente a mulher toma decisão sem ter outro homem. E o homem, quando vê a mulher tomando essa decisão, tem quase certeza que a mulher tem outro. E a mulher, a maioria das vezes, não tem outro. Ela só tomou essa decisão. Mas porque muitas vezes o homem, ele precisa, lembra que eu falei que é o coração e o financeiro, ele precisa estar seguro para partir. A mulher, a insegurança faz parte dela o tempo todo, entendeu? Então ela vai mesmo estando insegura. Mas, lógico, a gente não pode generalizar, é óbvio. Mas o que o Leandro falou ali, o que ele disse? O homem Que é homem. que é homem. Mas o que é homem que é homem, Leandro? O homem que é homem, na minha opinião, não sei se eu posso jogar a bola pra ele Pode, falar. O não, que é pode. homem que é homem, Leandro, na sua opinião? Homem é decisão e definição. Por isso que a mulher fica aprendendo a dar direção. O masculino é força, literalmente. Força física. Força, exatamente. Isso se expressa também na direção. Exatamente. No movimento, né? Força de movimento. A mulher é força de atração. Então, o homem que, como, segundo o Leandro, o homem que é homem é o masculino do homem. O lado masculino está em alta, sabe? Tá realmente a energia masculina do homem tá lá em cima. Esse homem, ele é provedor. Esse homem, ele é o que é o arrasto da casa, ele é o sustento da casa. Ele é literalmente a base, o alicerce. Então, esse homem, ele tem força para isso. Agora, quando o homem está com a energia masculina baixa, ele se confunde por completo. Aí ele não consegue tomar as decisões que ele precisa realmente tomar. Aí ele tá com essa parte do feminino mais energia- alto. A energia feminina mais alta. Como a mulher também tem a energia masculina e feminina. Você está falando com uma mulher que durante maior parte da sua vida exerceu mais a energia masculina do que a feminina. Por quê? Porque eu fui criada por uma mulher masculina, que foi criada por outra mulher masculina. E aí a gente vai. Então, você vê que o desequilíbrio, quando acontece, não é só ou de um lado ou do outro. Tanto o homem pode estar com energia masculina, muitos energia feminina lá em cima, quanto as mulheres também. A Gente, energia isso dói masculina, demais. A energia masculina alta. E aí desequilibra. Para a mulher, nossa, isso é doído, assim como para o homem, isso é um sofrimento absurdo. Então, tudo é o equilíbrio. Então, quando eu consigo voltar para mim, descobrir que sou eu sou Geisa, mesmo querendo ser homem, coisa que eu queria, porque eu achava que eu não precisava de homem para nada, até ia fazer faxina em casa, eu saía pegando tudo, sem pedir nada para ninguém. Então, até achando isso, eu nunca vou ser homem, eu tenho que nascer de novo para ser homem. Assim como o homem que tá aí fraco, que precisa ser, sabe, ter uma mulher que provê, sabe, enfim, não vai ser mulher. Eu vejo muito, assim, os homens esperando a direção da mulher, né? Vai no movimento da mulher. Aí é que tá, esse é o homem com energia masculina baixa. E a feminina alta. A feminina alta. Aí a gente entra num processo, assim, numa polêmica, né, muito grande, porque aí existem muitas coisas por trás. Existe um processo desde a gestação da mãe desse homem, como foi. Quais as crenças que ela adquiriu ali. Dessa mulher também, no meu caso, eu tô dizendo isso, né? Então, assim, quando a minha mãe tava me gestando, ela tava também passando um monte de coisa ali no casamento, vivendo sozinha, e aí ela precisava ser homem.
Mas ela não sabia que ela não podia ser homem, né? Porque a gente tem que buscar conhecimento para isso. Mas tem mulher que quer ser homem. Eu já quis ser homem. A minha mãe sempre trabalhou e sempre falou pra mim, não dependa de homem. E de uma maneira ou de outra eu nunca dependi mesmo. Talvez não seja à toa que eu tô aos 40 e não me casei, não tive filhos ainda. Mas eu acho que no tempo de Deus tudo acontece. E eu estou aberta para isso, entendeu? Muito Eu bem. acho que eu estou aberta para a pessoa certa também, não para qualquer um, óbvio. E aí a gente fica, com o passar do tempo, mais exigente, com menos paciência para algumas coisas, né? Então, é ou não é? Eu já sou muito assim, né? Escorpiana, 880. Então, Então, esse é o problema, tá Aí a vendo? gente, É o mas equilíbrio. só que eu tô numa fase que eu tô exalando o meu feminino. Eu quero deixar meu lado, ó, minha flor aqui do lado. Eu tô aqui com um novo programa. Tô em uma outra fase disponível, não só tão focada no trabalho e tal. Eu tô num momento disponível para um relacionamento. E se desenvolver, pode até um filho. Sim, mas aí você falou da dependência. Mas o que é de fato dependência mesmo? Porque, por exemplo, olha, quem disse que você Mas eu acho que a se dependência maior que o casal tem é financeira. Pega aí é o financeiro, tanto para o homem quanto para a mulher. Se os dois estão ruins, é muito mais fácil separar, porque não tem o que dividir. Entendeu? Agora, quando tem a parte financeira aí, às vezes uma empresa, porque você, por 20 anos, igual eu, tô aqui, por 20 anos trabalhei na área de estética, e agora tô deixando aos poucos, mas tô ali sempre. 15 anos aqui com o cowork, tô num processo novo. É, é difícil você romper isso de uma vez e começar algo novo do zero. Mas todo novo é desafiador, Carol. Todo novo para a mente é desafiador, entendeu? Então, assim, mas quando eu digo, eu sei que a questão financeira, ela realmente é pesada demais. Mas a mulher que, por exemplo, ela diz, eu não posso nunca depender de homem nenhum. Ela já tem uma crença que só aí já está limitando ela. Ela não precisa, não é essa dependência em si de ter que tudo deixar para que o homem faça o que dependa do homem para tudo, mas quem disse que ela não pode ela não pode buscar essa independência também permitindo que o homem também participe dela? A questão da exclusão é que é o grande problema. O homem pode e deve prover. Ele é do homem isso. Quando eu não deixo o homem prover, eu estou castrando esse homem. Porque o homem nasceu para prover. Ou o homem, como o Leandro falou, o homem que é homem, que tem a força, ele vai fazer a força física. A mulher não nasceu para prover. A mulher nasceu para cuidar. Isso aqui, a gente tem que ter muito cuidado, né, no dizer isso, porque eu não estou dizendo aqui que a mulher tem que ficar dentro de casa e Não só... pode trabalhar. Não é Mas isso. o que você acha que se dá certo ou não, pela sua experiência aí como terapeuta, do casal trabalhar junto, prover juntos, na mesma empresa, no mesmo trabalho? Dá, por que não dá certo? Eu vim de uma empresa assim, né? Então, eu montei uma empresa assim, mas a questão são os excessos. Você precisa separar. Porque eu, por exemplo, cheguei num momento onde a empresa era o tempo inteiro, não tinha uma separação, Em não casa, final de separava. semana. Então, não existia o Mas casamento é difícil mais. separar mesmo. Mas aí é que tá. Se você não consegue, realmente pode vir a não dar certo, Não, aí realmente. você vira uma Mas- amizade, uma sociedade, Porque começa a ficar um peso muito grande, entendeu? Você tem que eu vejo algumas relações, né, alguns relatos, que a gente, não sou terapeuta, mas a gente acaba falando com clientes e tem o desabafo ali, e eles acabam falando, né? Acaba que a pessoa tem uma consideração do cônjuge, do marido, da esposa, como um irmão, amigos, e não mais como homem e mulher, né? E aí às vezes se dão super bem, mas aí o lado do trabalho, o lado do financeiro fala mais alto, porque para tomar essa decisão, um vai ter que abrir mão
de alguma coisa, né? Então, aí é que tá. E assim, foi bom você falar da sua experiência, porque eu tenho experiências e relatos já do contrário, não viram irmãos, viram inimigos. É. Aí um começa a combater o Não, outro. pode ser as duas coisas, É, né? então, um começa a combater Não, o aí outro. já vira o inferno, né? Aí pronto, é. Mas aí é quando um não sabe, os dois, nenhum sabe o seu papel. Então a mulher não sabe o papel da mulher e o homem não sabe o papel do homem. Aí confunde tudo e aí só vai ladeira abaixo, acaba ficando num extremo. Porque, de novo, a mulher, ela precisa saber que ela é mulher, tem coisas que só a mulher consegue fazer. Só a mulher consegue ter a sensibilidade, muitas vezes, de olhar, de ver. Tem um cara que eu esqueci o nome agora, que eu sigo muito, que ele fala muito sobre relacionamentos, e ele fala, gente, quando eu vou tomar uma decisão, eu chego em casa e eu converso com a minha mulher. Porque ela sabe sentir as coisas. Se ela sábia, né? sentiu e falar, vai, eu vou, senão eu não vou. Isso não é machismo, isso não é feminismo. É porque a mulher tem essa sensibilidade. Assim como o homem, quando ele toma uma ação, um movimento, ele vai lá, eu vou fazer isso. Ele vai lá e faz porque o homem nasceu para prover. É do masculino, é do macho, digamos assim, isso, entendeu? Então, a mulher, ela precisa saber o papel dela, o homem o papel dele no relacionamento. Aí fica leve para todo mundo. E aí o relacionamento vai embora. Seja o relacionamento conjugal ali, ou o relacionamento dentro da própria empresa. Que não seja com o seu cônjuge dentro da empresa, mas com um parceiro de trabalho. Eu, por exemplo, estou vindo agora dessa parte, né? Acabei voltando para essa questão empresarial agora. E aí lá dentro das empresas eu Terapia tenho empresarial. cuidados. Exatamente. Dentro das empresas eu tenho cuidado desses relacionamentos entre as pessoas. Porque fica assim um negócio muito Um conflito, né? muito grande, as pessoas não sabem, sabe, onde é o seu limite, onde é o limite do outro, não sabem enxergar o outro como se gostaria de ser enxergado, e aí confundem os papéis. Diálogo é uma coisa muito difícil hoje nos relacionamentos humanos. Então, tudo se resolve com diálogo, tudo na vida tem jeito, desde que você saiba falar e você sabe buscar por isso. Lembra da decisão? Você decide. O jeito de falar também, né? Total. Então, a palavra é muito importante em todos os E relacionamentos. só voltando ao que a gente estava falando, que eu falei, uma mulher, né, é o desafio de sair de um relacionamento ruim, mas não tem forças para isso, né? Que às vezes tem a culpa pelos filhos, mas tem muitos relacionamentos hoje em dia que não tem filhos, e não necessariamente para o casal ser feliz precisa ter filhos, né? Não, imagina. E você sabia que cada vez mais hoje os casais estão optando por não ter filhos? É impressionante, tá chegando bastante gente pra mim. Eu tenho conhecido alguns casais que realmente têm escolhido não ter filhos. Por Eu N conheço questões. eu conheço Eu alguns tenho da minha conhecido faixa etária, inclusive. exatamente. Então, tá cada vez mais acontecendo isso, mas existem N motivos por isso, né? Mas, enfim, essa questão de... Me fugiu aqui a pergunta. Que eu Desculpa. perguntei se os filhos são importantes para um relacionamento dar certo ou não. Não precisa- necessariamente, não necessariamente. Aí depende, de novo, da crença de cada Mas um. eu creio quê? que a culpa é maior na hora de sair de um relacionamento quando tem os filhos, né? Porque aí eles não pensam só em você, tem que Sim. pensar no Não é outro. que não exista para quem não tem filhos, porque aí entra de novo as crenças, como eu falei. Se eu não tenho culpa se eu não me sinto culpada de estar ali por causa dos meus filhos, existe uma outra questão que eu vou me sentir culpada. Sempre a culpa acontece. Então, por exemplo, eu posso me sentir culpada porque eu vou, perante a sociedade, ser vista como divorciada. Eu vou frustrar os meus pais que me viram casar na igreja e agora vão ter que dizer que meus filhos se separam. Então, existe. A culpa, ela sempre vai vir. De um jeito ou de outro, a culpa vai vir. Agora, lógico, obviamente, é diferente. No meu caso, eu posso dizer que realmente é muito intenso você se sentir culpada num relacionamento com filhos. Porque você você se sente responsável não só pela sua vida, mas pela vida dos seus filhos também. Isso realmente é muito desafiador. Mas o que é que eu disse? Tudo na vida parte por uma palavrinha, decisão. E- Quando eu decido olhar pra mim, Desculpa é te diferente. cortar. No seu caso, das suas filhas passando por essa situação, elas ficaram do seu lado ou você conseguiu administrar isso de uma maneira que não afetasse tanto elas? Ou você sentiu que acabou afetando de alguma maneira?
Durante o período do meu casamento, sim, obviamente, toda a circunstância, toda a energia do que acontecia acabava deixando elas também, né? Assim, elas adoeciam, enfim. Então, eu, por muito tempo, cerca de, acho que uns 8 anos, mais ou menos, eu tentei segurar por elas. Eu tentei segurar por 8 anos? mais ou menos isso. Eu tentei segurar por elas. Eu tinha um bebê praticamente, né? E uma outra criança, um bebê e uma criança em casa. Então, tentando segurar por elas até o momento em que eu percebi que eu estando infeliz, elas estavam adoecendo. Sim. Então, aí afetava elas, entendeu? Quando eu, só respondendo o que você me perguntou, então, quando eu decidi, de fato, quando eu pensei, não, agora não dá mais, a primeira pessoa que eu falei foi a minha filha mais velha, porque ela tinha consciência pra isso. Sim. Ela tinha 11 anos. Então, eu chamei ela, 11 para 12 anos, e eu A partir dos disse... 7, 8 anos tem mais consciência, né? Os 7 primeiros anos são os anos que mais enraizam ali as crenças, sejam limitantes ou não, no ser humano. A partir daí, aí já começa, né, a ter, né, uma liberdade, digamos assim, maior para a consciência. Mas até o 7 realmente é mais complicado. Mas, enfim, mesmo assim, aí vem a adolescência. Sim. A adolescência, a gente sabe que a adolescência é um processo muito complicado. Nem Eu a tava gente se fritando aguenta, adolescência. né? Exato. A gente Então, passou por isso. só respondendo, sim, eu fui para ela. A outra era um bebê, então a outra não tinha como eu saber se ela ia gostar ou não. Eu tive que decidir por ela. Mas aí a gente para e pensa, tá, o que é uma decisão de uma mãe? Acredito eu que toda mãe, pelo menos a mãe como eu acho, como o conceito que eu tenho de mãe, ela pode errar, mas ela quer acertar. Ela Sim. tenta acertar. Então, a decisão tomada em direção ao acerto, ela é infinitamente, né, melhor do que você decidir ficar em algo pesado, num erro que você acha que é erro, para não ter que decidir, né, digamos assim. Pelo menos isso é o que eu acho, né? E para mim foi assim, foi uma criança, né? Eu tinha um bebê e uma criança e tomei a decisão. E hoje que elas vivem hoje, elas já me disseram e falam que não voltariam né, para lá, por exemplo. Porque o meu grande medo era isso. Poxa, eu tô tirando da Bahia, de um lugar que é um ambiente, né, natural delas, digamos assim. Será que elas não queriam voltar para a Bahia? Eu sempre tive essa... Então, pode perguntar as duas. Elas estão bem aqui, elas agradecem por estar aqui, Pelo enfim. que eu vejo, as duas de fora, eu sempre achei que elas ficaram sempre do seu lado e não teve Graças a grandes Deus. danos. Eu acho que o dano maior, às vezes, é você ter ficado no relacionamento. Aí sim, Sim. isso ia influenciar muito na adolescência e principalmente na vida adulta delas, né? Isso, Carol, e eu vejo muito mulheres fazerem isso. Eu digo mulheres, gente, não Por ser porque, mãe, né? porque é que chega pra mim. A maior parte das mulheres que eu atendo, as pessoas que eu atendo são mulheres, elas chegam na minha frente e me falam exatamente o que eu vivi, o medo de sair de lá. Por quê? Porque eu posso influenciar na vida do meu filho, porque isso, porque aquilo. Então, é difícil demais mesmo para as mulheres, não que para os homens. Eu também atendo homens, eu sei que homens quando chegam até mim, que estão com esse desafio no seu relacionamento amoroso também, para o homem, como eu falei, quando traz para o coração e, sabe, para o sentimento ali amoroso e para o financeiro, derruba por completo o homem. Mas a maior parte que eu atendo são mulheres, é por isso que eu me dirijo, na maior parte das vezes, a mulheres, pela minha própria experiência, né? Depois que acaba o relacionamento, toma essa decisão e, né, tudo se acalma, os ânimos. Você acha que tem a possibilidade do homem, nesse caso, a mulher tomou uma decisão, né, que a gente está falando aqui no feminino, mas pode ser aplicado ao masculino. E no caso do feminino, toma a decisão, consegue passar por essa fase da culpa, né, enfim, da maturidade. Você acha que tem a chance do homem mudar e esse relacionamento no futuro se restaurar de alguma forma pelos laços, principalmente afetivos dos filhos, ou por um laço também amoroso que também 20 anos é uma vida, né, junto. Depois de anos, você acha que o homem pode enxergar esse lado que ele talvez não tenha visto no relacionamento e depois de fora ele vê e mudar?
Ou você acha difícil? Eu não só acho que pode, como eu conheço casos que isso aconteceu. Pessoal que divorciou mesmo ali no papel. E aí, tempos depois, volta, até mesmo porque fica um laço, fica um vínculo ali ainda, porque os filhos, não vai existir nunca ex-pai e ex-mãe. E aí, com esse vínculo, volta a se ter uma nova visão das Em coisas. outra fase da vida, né? Em outra Mas aí, o que acontece, Carol? Ninguém muda ninguém. É preciso que eu mesma queira mudar, senão eu não vou conseguir. Não, o meu marido não consegue me mudar. E aí entra, por exemplo, atendo mulheres, inclusive tem um exemplo que tá até no meu Instagram de uma querida que deu um depoimento lá, onde ela chegou pra mim e tava com um processo bem desafiador no seu casamento, muito desafiador mesmo. E aí, o pensamento dela, eu quero mudar o meu marido. E aí, eu quero mudar o meu marido, eu quero mudar o meu... Todo mundo pensa isso. Eu, quando estava casada, eu pensava isso. Nossa, como eu queria que ele mudasse, como eu queria que ele mudasse. Mas ninguém muda ninguém. Só Mas a gente aí, pode mudar, Mas né? aí, onde a gente entra, e essa querida minha, ela entrou, veio com um processo terapêutico comigo, começou a olhar pra ela. De novo, descobri que ela é mulher. Descobri que ela, acima de tudo, ela é um ser humano, mulher, e que pode desejar as coisas. E ela começou a se mudar. Automaticamente, quando ela começou o processo dela de mudança, a casa dela, isso ela fala lá no depoimento pra mim, a casa dela começou a mudar. O marido começou a enxergá-la de uma forma diferente, porque ela enxerga o marido de uma forma Aí diferente. sim ele pode mudar, pela mudança dela, né? Aí sim, exato! Mas é porque é uma questão de perspectiva, entendeu, Carol? Aquilo que pode me incomodar em um determinado momento, depender do que eu vejo, eu falo muito lá nos atendimentos, tipo assim, quando a questão no relacionamento dela tá muito densa, eu começo a enxergar o meu marido como meu inimigo. E quando eu volto pra mim, eu busco me conhecer, saber o que eu mereço de verdade, e eu quero ficar ali, eu vou entender que aquilo não é o meu inimigo. Pelo contrário, é o parceiro, é o companheiro que eu escolhi para viver a vida. Então eu começo a enxergar aquele parceiro, aquele inimigo como parceiro. Aí a perspectiva muda. Aí o sentimento muda primeiro de quem tá olhando, depois do lado de lá, que vai sentir isso. Porque toda ação, uma reação, lembra? Então quem vai sentir vai começar a agir também diferente. Então, realmente, eu falei aqui antes, tudo tem solução. A questão, primeiro, uma decisão. Eu preciso decidir o que eu quero pra mim. Preciso decidir, sabe, olhar pra mim. Eu preciso decidir sair de um amor que tá me matando para um amor que vai me fazer voltar a viver, que é o primeiro por mim mesmo. Essa é a decisão Se a principal. gente não se amar, vai ser muito difícil o outro amar você, né? Lógico. E eu queria que você deixasse um recado aqui para as mulheres, como terapeuta, o que você deseja que as mulheres compreendam sobre o amor próprio e o relacionamento saudável. Primeiro de tudo, eu desejo que você, mulher, decida estar consciente na sua vida. Que você busque saber de fato quem você é, trazer, estar na maior parte do tempo na sua consciência, no seu propósito de vida, saber o que você veio fazer aqui nessa vida. Porque a gente não tá aqui só pra nascer, desenvolver, ficar ali até esperar a morte chegar. Existe um propósito, todo ser humano tem um propósito na sua vida. E se você conseguir olhar para isso e decidir buscar o seu propósito, tudo ao seu redor vai mudar. Tudo, absolutamente tudo. Porque você muda. E eu desejo que, ao descobrir o seu propósito, você descubra se amar, porque é lindo. Mas não é só, no clichê, não, amor próprio. É realmente você desenvolver. O amor é a maior frequência do universo. Eu nem falei um pouco, né, sobre frequência, que é muito profundo também. Sim. Mas assim, tudo ao nosso redor é energia.
Essa energia ao nosso redor se movimenta através de ondas. E essas ondas, elas geram frequência. Quanto mais baixa a onda, mais baixa a frequência, é o ódio, sabe, a preocupação, a ansiedade. Quanto mais alta a onda, mais alta a frequência, o amor, por exemplo, é a maior de todas. Quanto mais a gente puder estar caminhando em direção ao amor, mais a gente consegue estar forte, leve e conseguir, sabe, voltar para nós mesmas. Então, o que eu desejo para toda mulher que está me ouvindo agora é que busque a sua consciência, o seu estado de consciência, e no seu estado de consciência você busque amar a si mesmo. Eu sei que você pode amar seus filhos, seus pais, até o seu marido, que de repente pode estar havendo um processo de sofrimento no seu casamento ou no seu relacionamento, você pode até amar, mas não pode ser um amor maior do que o seu próprio. Porque se for, é um amor que te adoece, não é um amor que te liberta. Então, o que eu te desejo é um amor que te liberte. Olha, muito bom. E já linkando essa pergunta, como uma mulher pode recomeçar e construir um relacionamento saudável consigo mesma, mesmo depois de tantas feridas e desilusões? Desilusões. Pronto, falei certo. Assumindo uma coisinha chamada responsabilidade. Assumindo que tudo ao seu redor, apesar de desafiador, é de responsabilidade sua, somente sua. Eu sei que é muito mais fácil, sabe, assim, a gente muitas vezes se permitir estar na condição de vítima, porque a nossa mente faz muito isso com a gente. É mais fácil isso. É mais desafiador você assumir a responsabilidade disso, mas é libertador. Então, se você trouxer o poder de volta para você, que é essa liberdade de assumir a responsabilidade para você, de decidir aquilo que de fato você quer, que você merece, você consegue, através disso, sabe, trazer um relacionamento. Porque aí, lembra, quando eu decido, quando eu sei quem eu sou, quando eu sei que eu sou mulher, por exemplo, e eu não sou homem, eu vou começar a vibrar nisso e eu vou atrair um relacionamento bom. Porque a mulher, ela atrai, ela não faz força para buscar um relacionamento, a mulher atrai um relacionamento. Quem faz força para buscar um relacionamento é o homem. E voltando no que você estava falando da frequência, como a música impacta, né? Eu tenho até uma playlist aqui no Spotify que chama Fluir 1 e 2. Que agora tá muito na moda uma música que chama Ordinary, você já ouviu falar? E quando você ouve ela, eu gosto muito de dirigir, ouvindo, você sente a frequência dela, vai subindo. Você sente a música, gente, como muda o seu dia? Mas você já notou que o contrário também é fácil de sentir? Sim. Quando você entra num ambiente que você vê uma música... A frequência, né? Eu falo para as minhas filhas que, por exemplo, eu tenho uma que tá gostando demais agora de assistir aqueles negócios coreanos, esqueci o nome agora. Como é o nome? Esqueci. Doramas. Como? Doramas. Nem sei o que é. Ela tá agora... Você sabe, Leandro? Eu não sei, é então, de outra geração. A minha tá viciada nesses doramas agora, e é coreano, né? Então, eu não sei o que ela... Tem muitas músicas lá, e aí, todas as vezes que ela tá ouvindo, eu digo a ela, você sabe o que é que essa música tá falando? Você já viu a tradução dessa música? Porque é muito importante que você saiba o que tá sendo dito. Lembra que as palavras são fortes demais. Frequência é isso. Então, é muito fácil também você entrar num ambiente onde tem músicas lá com palavras não tão, né, boas de serem ouvidas, digamos assim, para não dizer o contrário. E esse ambiente, ele te deixa para baixo. Acontece em ambientes desses, às vezes, muitas brigas, muitas coisas assim que o ser humano acaba perdendo o controle de si. Então, frequência, realmente, música influencia demais. Eu trabalho muito nos meus processos, meus atendimentos terapêuticos, com processos meditativos também, onde eu busco sempre estar com frequência alta. No meu atendimento, sempre está passando uma frequênciazinha, eu sempre deixo tocando uma música lá, porque a frequência realmente é tudo. E a gente coloca o externo, lembrando que a frequência interna é a que vai mover toda a sua vida, toda a mudança da sua vida. Mas você pode sim começar por uma frequência externa. Eu indico para todas as pessoas que eu atendo, meditações guiadas, que você pode estar ouvindo à noite, durante o dia,
para ir mudando né, o seu estado realmente emocional. E a frequência vai além disso, ela muda a frequência do ambiente, né? Você põe na sua sala, na sua casa, no seu trabalho, você prepara o ambiente para dormir com uma frequência, deixa ali um quarto, numa temperatura gostosa, o seu sono é outro, né? Sim. Até entrando mais na intimidade, porque a Geisa também, eu fiz terapia com ela uns anos atrás, ela me ajudou muito num processo meu. E agora, Geisa, o que você acha de mim, da Carol de antes, da Carol de agora? Por mais que a gente não tenha conversado mais, assim, intimamente, mas talvez a frequência, a energia, você sente, né? Sim. Qual é a sua opinião agora, como minha terapeuta que me tratou ali no passado, como eu estava e como eu estou hoje? Qual é a sua opinião? Hoje eu vejo realmente a Carol Pode falar a verdade, hein? Lógico, com uma frequência muito mais alta. Mas lembra que em vários momentos, o que trouxe a sua frequência também aqui para baixo não deixa de ter a ver com relacionamento. Sim. Certo? Então, o que acontece? Quando a gente tá o coração tá numa frequência baixa, arrasta as outras coisas todas realmente. Então, você passou por um período, né, denso, digamos assim, a sua frequência estava baixa, mas você tomou uma decisão. Desde que eu te conheço, você é uma mulher que é muito pra frente, você quer tá sempre inovando, você vai sempre buscar. Mas eu ressurjo das cinzas, né? Exatamente. Isso é uma frequência na sua vida, né? Quando a pessoa acha que eu morri, ó eu voltando aqui, ó, pra vida. Mas você sabe que o ser humano, ele só muda não só, mas na maioria das vezes, ele precisa de um forte impacto emocional para mudar. Se ele estiver na zona de conforto, ele não muda, não. Ele precisa. E é engraçado, porque faz pouco tempo, não faz tanto tempo. E eu começo a me ver naquela situação, eu falei, gente, como eu não enxergava como eu enxergo hoje. Quando você está envolvida naquela questão, você não consegue enxergar certas coisas que depois que você passa por aquilo, você enxerga com mais leveza, com mais paz, com mais discernimento, Mas né? lembra que a gente já falava, a gente fala, desde que eu te conheço também, a gente fala sobre nada é o acaso. Tudo vem encaminhado, certinho, no momento certo. Você não acha que, se você não tivesse vivido o que você viveu, você seria a Carol que você é hoje? Por exemplo. Né? Então, assim, você precisava, aquilo ali foi na medida que você precisava, porque a força que você tinha era para receber aquele impacto daquele jeito, para também te impulsionar ainda mais. Dar valor para outras coisas, né? Nitidamente, você hoje, energeticamente e fisicamente, está uma outra Ana Carolina. Literalmente. Olha, nem Ana, nem Carol, nem Carolina. Ana Carolina. A soma, seu nome, a coisa mais linda, Ana Carolina. Então, hoje, realmente, você está forte como Ana Carolina. Muitas vezes, eu tenho... Ana é uma frequência na minha vida, eu atendo várias Anas, aí eu brinco. E tem uma Ana, né? Tem uma Ana. Quando você tá só na Ana, na Aninha ali, ela tá na criança, ela tá sofrendo, ela tá, sabe, muito ali. Quando você fica na criança, que todo mundo tem, né? É muito desafiador, porque você é uma adulta. E aí você não consegue enxergar uma vida como uma adulta, você tá agindo como criança. E, poxa, agir como criança, você depende dos outros, tudo é culpa dos outros. É desafiador demais o mundo infantil, digamos assim. Eu até me lembro de dar risada aqui. Para um adulto. Porque na nossa terapia, chegou num momento que a gente, acho que ficou sem paciência. Eu não vou mais falar sobre esse assunto. Chega, vamos passar para a próxima. Eu não falo mais sobre esse assunto. Não tem mais o que falar. Porque eu sempre, no inconsciente, voltando ali... Querendo amarrar, né? Querendo fazer pirraça, querendo voltar. Vítima. Mas eu tentando ver tudo em outra perspectiva e tentando mostrar para ela, né? Eu não falo mais sobre isso.
Mas aí é que tá, porque se a gente não trouxer pra realidade, pô, você não é criança mais. Bora agir como adulto, bora assumir aí a responsabilidade da adulta, e aí você vê que você pega Não, na sua mão e consegue ô, resolver. Geisa, foi uma, assim, você, até posso falar, foi uma das pessoas que mais me incentivou uma coisa que eu queria muito, que era morar sozinha, que ter minha... E se não fosse você ali naquele momento na terapia, me ajudar, me posicionar e ir com cara e coragem, até uma preparação para tomar essa decisão, foi você que me ajudou nisso. Ah, obrigada por compartilhar. Ainda bem, porque Porque assim, é isso uma faz coisa. parte para muita gente, Carol. Você não sabe quantas mulheres passaram por mim depois de você com essa situação. Eu nunca pude dizer nomes, lógico, óbvio, mas eu falei, Sim. gente, eu atendo pessoas aqui. E você se lembra que você falou para mim assim, Geisa, mas agora eu não tenho dinheiro, não dá. Sim, Porque não sei não o quê. vai ter. O que que eu falei, Carol? Não é o dinheiro, é a decisão. Tudo dá um jeito, Você, né? 2 meses depois dessa primeira vez que a gente conversou, você estava morando sozinha. Então é a decisão, Não por é isso que eu fácil, digo, porque ela tem razão em questão do dinheiro. Você tem que ter uma. Você mais gastos, né? Você tem uma responsabilidade diferente. Mas eu amo tanto minha solitude, que não é solidão. Eu adoro estar exato. comigo mesma. Mas quando eu digo não é dinheiro, Carol, não é porque eu não tenho, não é que eu não tô dizendo que a pessoa não tem o dinheiro e a pessoa vai ter, não é isso. Mas é porque a culpa que a pessoa Organizar coloca isso. é no dinheiro. Não, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. E não é o dinheiro. A questão é mais inconsciente, tem algo te prendendo ali que não tá te deixando dar o próximo passo. Essa é a questão, não é o dinheiro. Então você precisa buscar o que que tá te prendendo, que foi o que nós encontramos, com no seu caso, o que que tá te prendendo para você dar o próximo passo. Porque é libertador o próximo passo. Então muitas vezes a mente, ela lembra do novo, ela não quer dar o próximo passo, porque o próximo passo é desconhecido, eu não vou dar conta. Aí eu tô como infantil. A criança não dá conta de uma vida adulta. Até agora que eu tô com o meu cachorrinho, né, o Bento, porque faz 4 meses, mas até antes de estar com ele, eu sempre gostei de ter não sei se por ser filha única, eu tô acostumada a ter o meu momento, até às vezes você como minha amiga, a Tati, não, amor, eu tô preocupada, você sozinha, É, mas eu gostava de estar ali sozinha, ainda mais num ambiente novo, que é na minha casa, do meu jeito, do meus... curtir a solitude que você falou. Exatamente. Então eu gosto. Agora com o Bento, que é meu anjinho, um dia eu vou trazer ele aqui, Leandro. Devia ter trazido ele no programa do Júlio, né? Que é amigo dos animais. Podia ter trazido ele. Mas eu vou fazer outros programas e eu vou trazer ele, porque Verdade. ele é um anjo. E eu fiquei 7 anos sem animal, né? E eu vejo tanto que ele tem me ajudado a levantar, a ter uma disciplina, a dormir, porque é um ser que depende de mim. E ó, não vem com essa que eu trato igual filho mesmo, não trato igual cachorro, não. Aqui lá em casa é outro esquema. Mas cada um, né? Eu respeito, como eu peço respeito também pela minha decisão. Eu moro em apartamento de ter essa companhia. E é assim, eu quis um macho mesmo. E é diferente, macho e fêmea. Apesar que É a porque você Dorothy teve foi. uma fêmea, né? Mas eu também tive um machinho, filho dela. Ah, tá. Mas ficou pouco tempo. Ele viveu só 3 anos. E ela ficou 13 anos comigo, né? Mas o Bento, ele vai comigo. Bentinho, né? Carinhosamente. Onde eu vou, ele vai comigo. Eu tô tomando banho, ele fica olhando, eu tomando banho. Eu tô lavando louça, ele fica olhando. Daqui a pouco ele tá me ajudando a fazer as coisas em casa, porque tô lavando roupa, ele fica junto. Eu tô vendo, ele adora ver música, dança, ele vê filme Eu comigo. vi as suas postagens. Você Muito viu? bonitinho, vi. É impressionante, Vi. assim, ele fala com olhar, você fica com uma Mas sensibilidade mais então, aflorada. filho é filho, né? Não tem por que separar. Só você vai saber dizer o porquê que você se considera mãe dele. E assim como só quem é mãe sabe dizer por que que você Eu até, faz as coisas pelo até filho. mandei pra minha mãe no direct essa noite que eu recebi um direct. Olha como nasceu de mim. Aí mandei uma foto assim, mostrando um ultrassom do útero e o cachorrinho dentro. Quem disse que não nasceu de mim, né? Mas não. Então. Eu falo que às vezes, como é bom ter isso, entendeu? Eu relutei bastante em ter outro animal, mesmo querendo, mas
talvez ele tenha vindo na hora certa, né? Até meus pais, que não queriam, agora estão Amando. apaixonados, apresentam ele como neto, meu neto, que não sei o quê. Eu falei, mas vocês não queriam. Aí minha mãe fala, porque ele não tinha nascido. E aí me mostra ele. Querem fazer vídeo de chamada, vão lá em casa pra ver ele, não pra me ver. Vão Que lá em legal. casa pra ver o Que Bento. legal. Enfim, legal. ele trouxe uma paz, uma conexão diferente com o mundo. Eu acho que todos os animais são assim, né? São especiais, são anjos, que a gente não E entende. você fala dessa paz, né? Você acaba emanando para sua casa. Isso também, você falou de frequência. O seu coração ligado ali aquele, sabe, serzinho tão importante para você, ele acaba subindo a sua frequência sobre a frequência da sua casa. Você consegue dormir melhor, inclusive. Você consegue fazer as coisas melhor. Então, lembra do amor que eu falei? O coração, quando ele tá amando, a frequência vai lá para cima. É outro estilo de vida. Entendeu? Então, eu acho fantástico isso e parabéns para você ter escolhido estar amando de novo. Obrigada, Muito obrigada. bom. Me amando e amando o meu Bentinho. Geisa, eu já vou para o último bloco aqui. Nossa, tá maravilhoso o assunto, mas já vou para a última pergunta e depois finalizar. Como uma mulher pode começar a construir um relacionamento saudável consigo mesma, mesmo depois de tantas desilusões e vidas? Já falei para você, né? Aí você falou da frequência e a gente entrou nesse assunto. Então, uma mulher pode sim tomar decisão e mesmo com as feridas e desilusões, começar um relacionamento novo, se amar, né, primeiramente, para poder depois poder amar a outra pessoa e deixar ser amada, né? É o que eu falei, né? Se a mulher ela decide entender quem ela é, qual é o seu propósito verdadeiro, e ela decide, acima de tudo, se curar, né? Se curar dessas feridas que precisaram ter vindo, como a gente estava falando aqui, a gente precisava ter passado, a gente precisava ter tropeçado para aprender a levantar. Se ela consegue aceitar isso, ela traz para ela um poder de mudança primeiro nela, absurdo. E aí é o que eu falo para todo mundo que eu atendo. Existe vida depois daí. Quando eu me separei, eu ouço muito das mulheres lá, eu não quero nunca Se mais. você separou, você tinha ainda sentimento? Não mais. Não, no meu caso não, porque foram Aí, muitos então é um anos. pouco mais fácil, né? Porque foram muitos anos, né? Já passando, Porque tem decidindo pessoas isso. que têm que tomar a decisão de separar mesmo gostando, né? Exato. Aí eu acho que aí é o mais bem difícil. mais E desafiador. ainda com filhos, É torna bem mais difícil. desafiador, exatamente. Mas aí, o que acontece? Quando ela gosta, ela tem que entender do que ela gosta. Se ela gosta mais do outro, do parceiro lá, ou dela. Mas aí é a grande questão. Mas aí tem até as patologias da pessoa ter, pela genética, pelas crenças e tal, e até mesmo por patologias, como eu falei com a Tati sobre narcisismo, sobre as dependências emocionais, que são pessoas que tem até um nome quando a pessoa tem essa doença, é uma doença mental no qual ela não consegue se enxergar. Ela só se enxerga através do outro. Então, ela tem que amar o outro. Então, é muito mais difícil e desafiador para essa mulher conseguir aceitar essa separação. E talvez aí, nesse caso, o único é que o homem que toma a decisão. Talvez a gente não consiga generalizar, porque pode ser que tem homem que também fique aí, porque para ele, se for se for uma conveniente. relação... Agora, a partir do momento que não é mais conveniente, principalmente financeiramente, que aí eu acho que ele não fica. Então, eu não gosto de generalizar, acontece sim, óbvio, mas aí é o que eu acho, assim, cada um realmente é cada um. Nesses casos da doença, se a pessoa lá não buscar Como que ajuda, chama é muito essa difícil. como é seu nome? Não me recordo agora. Mas se ela não buscar ajuda, é muito difícil ela sair daí. Não sai mesmo. Eu atendi esse ano ainda, duas pessoas assim, que estão ainda, tanto que eles não voltaram para mim. Ainda estão nesse processo aí, que não conseguem olhar para si,
sem olhar para o outro. Primeiro, o outro tá lá em cima o tempo todo, o relacionamento tá lá em cima. Então, isso existe. Mas aí, até o momento que a pessoa decide, aí lembra da consciência que eu falei? Se for mordido pela consciência e decidir, não, agora eu Não, realmente mas vou... se a Se pessoa não, tem se ela não essa escolher, doença, não eu adianta. acho que aí ela não decide, não. As pessoas que decidem por ela, entendeu? Ó, eu já vi Sabe, casos você de, sabe assim, que com doença que eu tô tratamento. falando, né? Sei. Agora me fugiu o Sei. nome. Só que o que acontece? Eu já vi casos, inclusive já tratei junto com um psiquiatra, tá? Então, porque a pessoa, ela consegue buscar ajuda. Aí primeiro vai no psiquiatra, aí foi lá, teve o diagnóstico direitinho, começou a tomar ali o remedinho que precisa, em alguns casos, né? E aí ela entra no processo terapêutico. Com ajuda, eu já vi sair daí, tá? Ah, Agora, é isso. Até chegar na busca pelo psiquiatra, por exemplo, e aí ou por a um mulher é muito terapeuta, mais fácil aí buscar, o homem mais difícil, né? exatamente. Entendeu? Então, enfim, mas é por isso que eu não gosto de generalizar. Tudo, por isso que eu falo, tudo tem jeito, tem vida, Sim. dá Não, eu tô basta você falando assim, decidir. da minha vivência, das pessoas que eu conheço, de relacionamentos de amigos, de conhecidos e tal, Sim. que eu vejo que fala mais alto algumas coisas, Sim, entendeu? claro. E você acredita que quando uma mulher se cura, ela muda também a forma como o amor se manifesta na vida dela? Absolutamente. Absolutamente. Quando a mulher ela vai buscar, primeiro de tudo, ela decide buscar pela cura, as coisas já começam a ficar diferentes dentro dela. Porque ela já começa a exercer dentro dela uma força feminina. Que é a Sabe? frequência. A força que vai trazer a frequência de atração. Ela começa a atrair as coisas. É muito lindo isso. Então, aí, ela se curando por completo, porque assim, ainda tem uma outra questão. A mulher, quando tá por exemplo, eu saí de um relacionamento ou estou saindo de um relacionamento. E aí tem aquelas que não desejam de jeito nenhum um relacionamento, como eu estava falando, que foi o meu caso, e que eu sei que tem vida depois disso, como tem aquelas que já vão rapidamente buscar um outro, porque eu tenho que tampar um buraco. Então, quando ela entende que a cura dela está em preencher esse buraco, ela com ela mesma, porque muitas vezes existe um buraco, um vazio, a mulher fala muito pra mim aqui desse vazio, sabe, que fica ali dentro. Vai ficar um vazio porque ela está tirando algo que não é dela, tá querendo botar ou tirar algo que não é dela, não é da essência dela. Quando ela entende que a cura dela tá aí, em preencher esse vazio ou esse buraco com aquilo que é dela de fato, com aquilo que é ela mesmo, tudo ao redor dela se modifica, ela começa a atrair e vive uma vida muito mais leve, é completamente possível. Eu sou prova disso e eu vejo muitas mulheres no meu consultório fazerem isso. Olha, eu acho que eu sou suspeita, né? Porque até no Instagram dela tem depoimento meu lá. Tem. Quem depois seguir, qual que é o seu Instagram? Geisa Rocha A. @Geisa Rocha A. Isso. A gente depois põe aqui na descrição. Aí vocês podem seguir ela. Ela atende aqui em Vinhedo, tanto presencial quanto online. Atende casal, crianças. Sim, criança não é a minha expertise criança, atendo adolescente, porque Adolescente. acaba gerando, como eu acabei nichando essa especialidade de relacionamento, então aí vem a mulher, aí quando ou ela tá, né, ali para resolver do casamento, ela traz o marido, que a gente acaba, né, alinhando ali, ou ela já saiu e aí vem um próximo, a gente acaba, né, trazendo mesmo o casal ali, e quando já tem filhos, eu acabo atendendo os filhos adolescentes, mas as crianças não. Ah, tá. Ainda. Então, A às vezes, criança você tem que atender a família ali. Eu consigo atender a família. Atendo várias, inclusive. Ah, que legal. E, Geisa, fala um pouquinho, rapidamente, para a gente finalizar. No seu tratamento, na terapia que você trata as frequências, quais terapias que você introduz, ou são várias, né? Mas só para você dar uma pincelada, um spoiler aí para o pessoal entender como que funciona o seu trabalho. Vamos lá. Eu fiz algumas formações de terapias energéticas, né? A primeira delas, e que eu fiquei apaixonada, foi o Theta Healing. O Theta Healing, ela é uma meditação guiada, onde a gente vai levar o paciente para uma onda cerebral chamada Theta, e lá a gente busca as curas emocionais, a gente busca as crenças que estão limitando para ressignificar.
Essa é uma das técnicas, aliás, todas as que eu, né, me formei, eu sou apaixonada. Então, eu trabalho com Theta Healing, eu trabalho também com barras de Access, que são 32 pontos de conexões neurais na cabeça, onde a gente aciona, desbloqueia crenças ali. Eu trabalho com o Reiki, que eu amo o Reiki. O Reiki é uma energia maravilhosa, que a gente equilibra a energia no corpo, enfim. Trabalho com a constelação familiar. A constelação é outra que eu sou apaixonada também. Então, assim, eu, na verdade, hoje eu uso o conceito de todas essas terapias. Eu sou coaching também, tenho uma formação de coach pelo IBC em São Paulo. E aí eu trago todas essas formações, todos esses conhecimentos e integro isso na medida que a pessoa chega para mim e eu vou buscar qual é o desafio dela. Então, A depender do desafio na dela, mesma sessão, eu posso você pode aplicar. aplicar mais Só de uma não técnica. aplico. Só não a constelação. A constelação precisa ser algo específico mesmo. Individual. Precisa ter um tempo, não que não seja as outras individual, mas é porque a constelação ela tem um tempo maior. Eu vou mexer com o sagrado da pessoa, que é muito profundo, então é demorado. Você nem conseguiu É fazer pelo a minha menos- constelação, né? Então, Depois verdade, de tantos até anos, a hoje. gente não fez. Podia Porque fazer. talvez eu não estava preparada. Verdade. É. Verdade. Muito Mas bem, agora eu acho que a você gente podia fazer. Podemos fazer. Vamos marcar. marcar. Vamos sim. Beleza. Ó, Geisa, muito obrigada. Olha, o assunto tá maravilhoso. rendendo. Acho que deu para o pessoal entender que é a cura feminina aí, né? Nosso tema do amor que aprisiona ao amor que liberta, a coragem de recomeçar. Então, a gente explicou ali um pouco por onde você pode começar. E a Geisa, como coach, como terapeuta, pode estar auxiliando você da melhor maneira a tá tendo essa força, né? E mostrando para você caminhos para você seguir com uma vida mais plena, mais em paz, né? E saber que tem recomeços, né? E que pode passar isso junto com uma profissional qualificada, não precisa estar sozinha, né? Isso, não precisa. Nós não estamos sozinhos nunca. A gente pode, especialmente mulher, pode e deve buscar ajuda. A ajuda está ao seu alcance o tempo todo, basta você decidir por isso. Ó, então vou deixar aqui o arroba da Geisa, do Instagram, arroba Geisa Rocha A. E o telefone dela a gente também vai deixar aqui. Mas também pode mandar mensagem pra gente, que a gente passa o contato dela. Caso você se identifique com a pessoa, o profissional, é a primeira de muitos programas que nós vamos fazer juntos. Então, se você gostou dos temas, quer saber mais sobre Theta Healing, sobre barras de Axis, sobre constelação familiar, deixa aqui o seu comentário, que aí a gente, num outro programa, faz uma outra abordagem. Pode ser falando um pouquinho de todas essas técnicas ou de alguma em específico, né, Geisa? Podemos sim, claro. Porque hoje a com gente certeza. falou mais da pessoa recomeçar, né? Recomeçar, ela se libertar. Então a gente falou não das técnicas que ela trabalha, e sim de como da experiência dela. E eu falei da minha experiência também como paciente dela. Então, a gente pode, se vocês gostaram do conteúdo, podem estar escrevendo aqui sobre as técnicas que a gente pode estar falando, né? Ou pode também compartilhar um pouco da sua vida, do seu desafio aqui nos comentários, que de repente o seu comentário pode ser também uma ajuda para outro. Por que Com a certeza. experiência, a sua vida, a sua experiência, a minha vida, a minha experiência vai linkar com tantas outras que podem estar assistindo a gente agora. Né? Então isso é muito importante, compartilhar é muito importante. Então, obrigada de novo. Imagina, Foi obrigada a maravilhoso você. estar aqui com vocês. Obrigada, Leandro, também pela participação especial. Muito obrigada. É foi isso ótimo. aí, gente. Mais um programa com essa super profissional, Geisa Rocha, terapeuta, mãe, amiga. E Geisa, eu quero que você volte, hein? Vamos falar mais só sobre me o Theta convidar. Healing. Ou a Vamos gente sim. fala, por exemplo, sobre Theta Healing, barras de Axis. Aí Sim. depois a gente fala sobre só para o Reiki, que o Reiki é bem complexo. Sim. Ou
a gente fala A pelo constelação que é constelação, vasta, a gente vê vasta. se consegue falar constelação e reiki. A Sim, gente tenta sim. fazer um. Deixa aqui É ótimo. a sua opinião, o que você prefere, né? Sim, Aí a gente sim. traz esse tema em específico para vocês entenderem como funciona e poder também fazer o seu tratamento ou indicar alguém que esteja precisando. Maravilhoso. Muito Perfeito. obrigada, viu, Geisa? Obrigada, foi ótimo. Obrigada Muito pela obrigada. audiência, espero que vocês tenham gostado da nossa convidada hoje sobre o tema. E é o primeiro de muitos, como eu venho falando aqui. Esses convidados são muito especiais, são escolhidos a dedo, e vai ser o primeiro programa de muitos, né? Primeira parte, primeiro Que bom, episódio que bom. da, Parabéns. da terapia aqui, a integrativa, que é a especialidade da Geisa Rocha. Obrigada, amiga. Obrigada, Um beijo. querida. Maravilhosa. Obrigada por viu? tudo. Parabéns. Ó, usa a minha foi caneca, ótimo. hein? Com certeza. Não Vou esquece postar de e falar mim. você. É isso aí, Maravilhoso. gente. Obrigada. Até mais. Um beijo. Tchau, tchau.